Olá, tudo bem com você? Como é bom estarmos de volta ao nosso estudo bíblico do Grande Conflito. Hoje vamos estudar a lição 4, Em Defesa da Verdade. São 3 capítulos. Recapitulando o que estudamos até os dias de hoje. O início do cristianismo foi no ano 31, quando Jesus é elevado ao céu. E os seus discípulos começaram a divulgar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Já na igreja de Éfeso, houve grande perseguição pelo Império Romano e pelos judeus. Constantino se converteu ao cristianismo no ano 313, pondo fim à perseguição dos cristãos. Mas aqueles que guardavam o sábado foram perseguidos. E o paganismo começou a entrar na igreja, unindo cristãos e pagãos. No ano 538, o bispo de Roma é estabelecido como papa da igreja cristã. E as coisas pioraram muito para os verdadeiros cristãos. Várias heresias entrando na igreja. Então Satanás faz cristãos perseguindo cristãos. Agora vamos estudar os capítulos de 4 a 6 do Grande Conflito. Bem, eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com os seus familiares, seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um pequeno comentário. Mesmo que seja apenas um amém, é relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. Então, eu peço ajuda de cada um de vocês que me ajude a chegar aos 1000 inscritos. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ó Senhor, eu te peço que me ajude a estudar junto com aquele que vai assistir esse vídeo, a lição da escola sabatina. Que eu compreenda, que eu entenda, para que eu possa explicar. Que Deus, o Espírito Santo, esteja no comando. Por favor, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então à nossa lição na parte de sábado. Em defesa da verdade, nós temos o verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 a 15. Nós temos as leituras da semana, que são importantes que sejam lidas, estudadas. E também o Grande Conflito é importante para poder assimilar muito melhor a lição. A atual cidade de Esmirna foi a cidade bíblica de Esmirna, Apocalipse 2. Com 100.000 habitantes, cresceu no final do primeiro e do segundo séculos. Vivia em prosperidade e era leal a Roma. Todos os anos, o povo tinha que queimar incenso aos deuses romanos, mas muitos cristãos não obedeciam a essa ordem. Policardo era um deles, era o líder da igreja cristã e foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira, por se recusar a trair o seu Senhor, a queimar incenso para os deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: eu o servi por 86 anos. Ele não fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Um exemplo de fé e fidelidade, preferindo a morte a negar a Jesus Cristo. Bem, o que estudamos até agora nas 3 lições vai desde o início da igreja até o século VI. No capítulo 4 do Grande Conflito,
nós temos os valdenses defendendo a fé, ou a coragem, no livro que está escrito e que está sendo distribuído. Os valdenses foram um grupo de cristãos que viveram no norte da Itália, uma região muito bonita. No inverno era muito fria, uma região que fica no meio das montanhas, com verdes vales, cavernas. Eles foram para este local para se esconderem da perseguição de Roma. O nome valdenses significa habitante dos vales, em italiano valdenses, ou por causa de Pedro Valdo, que viveu naquela época, no século XII, abandonando tudo e foi pregar o Evangelho. Com isso, nós vamos para a lição de domingo. Perseguidos, mas triunfantes. Leia Daniel 7, 23 a 25 e Apocalipse 12, de 6 a 14. A que período de tempo proféticos essas passagens se referem? Aos 1260 dias, quer dizer 1260 anos proféticos, que começaram no ano 538 depois de Cristo e continuaram até o ano 1798. Na lição diz: sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Daniel 7, 21 a 25. Em Daniel e Apocalipse, nós encontramos uma profecia onde Deus já antecipava a Daniel e a João que ia acontecer no futuro. A perseguição ao povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Em Amós 3, verso 7, podemos ler: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É através da profecia que a história é escrita antecipadamente. Vocês se lembram daquelas profecias de Daniel 2, Daniel 7, onde na estátua simbolizava os reinos que viriam depois de Daniel? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, a Europa dividida. Quem Daniel via eram animais. O leão significava a Babilônia, o urso, a Medo-Persa, o leopardo, a Grécia, e aquele animal terrível e espantoso simbolizando Roma. Os 10 chifres simbolizavam a Europa dividida, e entre esses 10 chifres aparece um chifre pequeno, e esse chifre pequeno simbolizava o poder papal, que ia durar 42 meses, 1260 anos. Foi um tempo de supremacia papal, dominando toda a terra durante a era medieval. Foi no ano 538 que o bispo de Roma foi nomeado como líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano, que foi do ano 538 até o ano 1798. Durou 1260 anos. Então ali nasce o papado. Então ia durar 1260 anos. Em 1798, Napoleão prende o Papa através do seu general Berthier. E se cumpre a profecia exatamente 1260 anos depois. O Papa perde seus poderes políticos e civis. A ferida de morte, a ferida começa a ser restaurada em 1920 com o Tratado de Latrão. Em Apocalipse 12, no verso 6, aparece esse período de perseguição que diz: a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, para que seja sustentada durante 1260 dias, ou seja, o mesmo período de Daniel. Ou seja, o período que a igreja esteve escondida entre as montanhas. Em Apocalipse 12, 14, fala o mesmo período: e foram dados à mulher as 2 asas, para que voasse até o deserto, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo.
ou seja, 1260 dias, 1260 anos proféticos. Foram 1260 anos de perseguição do chifre pequeno, do poder papal, com a Inquisição, a proibição da Bíblia. Pessoas eram mortas. Na verdade, por trás daqueles papas, por trás da Inquisição, estava o dragão. A linha do tempo de Apocalipse aparece também esse período, do ano 538 até o ano 1798. Em Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão está irado até os dias de hoje. Aquele período de perseguição aconteceu naquela época, de acordo com a profecia. E Daniel menciona um período que está por vir, que vai ser também uma perseguição terrível, o qual nunca houve, em Daniel capítulo 12, verso 1 a 3. E no livro Grande Conflito, na página 27, diz: no sexto século, o bispo de Roma foi proclamado cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então começaram os 1260 anos de opressão papal, que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. Os cristãos foram forçados a escolher: ou abrir mão de sua integridade e aceitar as cerimônias e adoração papal, ou consumir a vida em masmorras, ou até mesmo sofrer a morte. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Com isso, nós vamos para a lição de segunda-feira. A luz vence a escuridão. Leia Judas 1, 3 e 4. Que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? A advertência de que os fiéis deveriam defender a verdade da palavra de Deus, visto que práticas pagãs inundaram a igreja. No capítulo 4 do Grande Conflito, que está sendo distribuído este aqui, a coragem. Na edição 5, um povo que difunde a luz. Os valdenses são considerados herdeiros da fé dos apóstolos, que vai desde os primeiros séculos até os dias de hoje. Eles afirmavam: Deus providenciou um refúgio seguro para eles, ali no meio das montanhas, em casinhas de pedra. Os valdenses foram missionários, levavam a luz aos protestantes e pagãos. Eles copiavam trechos da Bíblia na língua do povo, e distribuíam essas folhinhas com passagens bíblicas. Faziam comércio de suas mercadorias. Muitas vezes escondiam nas roupas esses trechos da Bíblia, e crianças decoravam capítulos inteiros do Novo Testamento. Eles viviam em casinhas feitas de pedra para se esconderem da perseguição e se escondiam em cavernas. Acreditavam profundamente na Bíblia Sagrada. Vamos ler os trechos do Grande Conflito na página 33. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período, os valdenses são os mais significativos. Um dos principais motivos que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma foi o ódio desta em relação ao sábado bíblico, conforme a profecia tinha previsto. O poder papal pisoteou a lei de Deus. Ao longo das eras de apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, rejeitaram a adoração às imagens por ser uma forma de idolatria.
e guardaram o sábado verdadeiro. As igrejas dos valdenses se assemelhavam às do período apostólico, rejeitando a supremacia dos papas e bispos. Ensinavam que a Bíblia era a única autoridade infalível. Os filhos dos valdenses, quando iam para a escola, levavam a mensagem a outras pessoas e a outras crianças. Vamos ler mais. Nenhuma acusação poderia ser feita contra o caráter moral desses foragidos. Sua maior ofensa era não adorar a Deus de acordo com a vontade do Papa. Então, o papado aumentou a perseguição a este povo temente a Deus, fiel à sua palavra, utilizando a força do poder civil. Roma decidiu exterminar o odiado grupo, condenando os valdenses como hereges e ordenando a sua morte. Eram acusados de preguiçosos, desonestos, desordeiros, mas declarava-se que eles tinham aparência de piedade e santidade, que seduziam as ovelhas do verdadeiro rebanho. O mesmo Espírito que crucificou a Cristo e matou os apóstolos, que moveu Nero sedento por sangue contra os fiéis cristãos de sua época, estava em ação para destruir a terra daqueles que eram amados por Deus. O Papa Francisco esteve na região dos valdenses e pediu perdão pelos seus atos da Igreja. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. No período da Inquisição, milhares de valdenses foram mortos a mando da Igreja Romana, pelo simples fato de serem fiéis à Bíblia Sagrada. Vamos então para a nossa lição de terça-feira. A coragem para permanecer em pé. Compare Atos 5, 28 a 32, Efésios 6, 10, 12 e Apocalipse 3, 11. Que princípio básico se encontra nesses textos? A perseverança na obediência à palavra de Deus. Na lição de terça diz: uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus e a obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Cristo, não com a do papado. A mente deles estava cheia de histórias de fé e de coragem. Nós já estudamos isto na segunda, sobre os valdenses. Nesse tempo, muitos seguidores do cristianismo, como os valdenses, Wycliffe e Hus, não apenas enfrentaram perseguições nas mãos dos opositores de Deus, mas também assumiram uma postura ofensiva contra as influências das trevas espirituais. A missão dos valdenses cristãos e o segredo de seu poder consistiam em descobrir, amar e proclamar a palavra de Deus, independentemente das consequências. No início do século XIII, Francisco de Assis, que viveu de 1881 a 1226, que veio de uma família rica, Francisco passou por uma experiência mística de conversão e ele então renunciou a todas as propriedades que possuía e passou a viver na pobreza, na simplicidade, defendendo a virtude da pobreza. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos. Os franciscanos passaram a ter a maior influência sobre as ordens católicas. O atual Papa, sendo jesuíta, escolheu honrar Francisco. Os jesuítas e franciscanos defendem o papado com unhas e dentes. Eles comandam
todas as organizações ocultas da terra. O oposto dos valdenses, que defendiam a Bíblia, a palavra de Deus, com a própria vida. Vamos então para a lição de quarta-feira. A estrela da manhã da reforma. Que atitude de Davi e Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da reforma. Leia Salmos 19:7 e 11, Salmos 119, 40, 162 e Jeremias 15:16. Eles se deleitavam na palavra de Deus e amavam a sua lei. Uma das verdades realçadas pela reforma foi a alegria trazida pelo estudo das Escrituras, o que não era um exercício penoso, legalista, nem rígido, mas um deleite. Vamos para o capítulo 5, que fala de Wycliffe no livro O Grande Conflito. O título é Wycliffe, uma luz na Inglaterra. O livro trata desse personagem, Wycliffe, no capítulo 5. Ele viveu do ano 1328 ao ano 1384. Mas quem foi Wycliffe? Quem foi esse personagem da história? Como ele participou e ajudou no cristianismo? O livro Grande Conflito, na página 38, começa a falar dele e diz assim: Wycliffe percebeu que Roma havia abandonado a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições humanas. Ele acusava o sacerdócio de haver abandonado as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse restaurada ao povo, a sua autoridade estabelecida na igreja novamente. No entanto, os líderes papais se encheram de ira. Esse reformador estava adquirindo influência maior do que a deles. John Wycliffe nasceu em Yorkshire, na Inglaterra, em 1328. Ele foi incomparável em sua época e foi descrito por vários comentaristas como um dos maiores reformadores. Na sua defesa dos princípios bíblicos que já haviam sido esquecidos durante séculos. No século XIV surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da reforma, John Wycliffe, que se destacou na faculdade por sua espiritualidade fervorosa, bem como por seu conhecimento acadêmico sensato. Ele se preparou para tomar frente à grande luta por liberdade civil e religiosa. Na palavra de Deus encontrou aquilo que buscava. Viu Cristo ser apresentado como o nosso único advogado e decidiu proclamar as verdades que ele descobriu. Apesar da perseguição que sofreu, Wycliffe começou a traduzir a Bíblia na sua língua. Ele sabia que a Bíblia é o agente libertador. Ele queria evangelizar as pessoas, porém, hoje, a gente tem muitas Bíblias e são gratuitas. Estão na internet, podemos comprar em qualquer lugar, de vários modelos de tradução. Mas naquela época, as Bíblias eram copiadas à mão. Pode imaginar o tempo e dedicação para copiar uma Bíblia à mão? E com uma pena e um tinteiro. Por isso, só os ricos podiam ter uma Bíblia. Os pobres não tinham prazer de ler as Escrituras Sagradas. Wycliffe viveu para dar a seus conterrâneos a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia. Finalmente, a Bíblia foi concluída. A primeira tradução da Bíblia para o inglês, uma luz que nunca se apagaria. E o Grande Conflito continua dizendo: o estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e ambição, de uma forma que nenhum outro estudo é capaz de fazer. Dá firmeza de propósito, coragem e força. Vamos para a lição de quinta-feira. Animados pela esperança.
Leia Hebreus 2, 14 a 15. Como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito. Enfrentaram a perseguição e a morte por causa de sua fidelidade a Deus. Demonstraram confiança nas promessas dele. O que encorajava os fiéis valdenses durante as perseguições? O que deu Rus e Jerônimo, Tider e Laderme coragem para enfrentar as chamas e a espada? Fé nas promessas de Deus. Eles creram na promessa. Porque eu vivo e vocês também viverão. João 14, 19. Vamos ao capítulo 6 do grande conflito. 2 personagens, Rus e Jerônimo. 2 heróis da Idade Média. Esse é o título. Então aqui no capítulo 6, nós temos então John Hus como personagem principal e Jerônimo, que é um amigo de Boêmia, hoje é a República Tcheca. Hus viveu do ano 1369 a 1415. Esse período, o Papa havia declarado que todos os serviços religiosos fossem em latim. Foi promulgado um decreto papal. Quem desobedecesse seria condenado à fogueira. John Hus ficou conhecido no seu país e em muitas cidades da Europa. Atualmente existe uma estátua para homenageá-lo na praça da Cidade Velha. Anos depois de se tornar padre, Hus foi nomeado pregador da Capela de Belém, na cidade de Praga, e o fundador dessa capela. Ele pregava na língua local, na língua do povo, para melhor compreensão do povo, na palavra de Deus, na língua do povo. Foi nessa época que Hus entrou em contato com Jerônimo, que acabou sendo o seu braço direito. Jerônimo trouxe alguns dos seus escritos de Wycliffe e John Hus. Ele leu e achou aquilo impressionante e percebeu que aquilo vinha de Deus e causou um profundo impacto na vida dele. Hus foi convocado para comparecer diante do Papa. Eles perceberam o perigo por estar pregando na língua do povo, e a condenação era a fogueira. Com isso, ele foi convocado para comparecer perante o Papa. Isso podia ser fatal, e o rei e a rainha de Boêmia pediram assim um julgamento que fosse na cidade local, mas foi rejeitado. Não foi aceito pelo Papa. E o julgamento foi feito à revelia, e Hus foi condenado. Naquela época, esse tipo de sentença era motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para enviar juízo sobre elas. Acreditavam que, enquanto o Papa não removesse as excomunhões, os mortos não teriam acesso ao céu. Todos os serviços religiosos foram suspensos. As igrejas ficaram fechadas. Os casamentos eram realizados do lado de fora, no pátio das igrejas. Os mortos eram enterrados em valas ou em campos sem funeral. Então Hus foi para a sua vila natal. A igreja estava dividida. Haviam 3 papas. Cada um dizia que era o Papa verdadeiro. Então resolveram intimar Hus com o uso das forças civis. Então Hus escreveu uma carta aos seus amigos, pois ele já sabia que não voltaria. No trecho da carta diz assim: Meus queridos irmãos, estou partindo com o salvo-conduto do rei para encontrar com muitos inimigos mortais. Jesus Cristo sofreu por aqueles que tanto amava. Deveríamos então ficar perplexos por ele nos ter deixado o seu exemplo? Portanto, meus amados,
Se minha morte contribuir para a glória de Cristo, orem para que ela aconteça depressa e para que o Senhor me capacite a suportar todas as calamidades fielmente. Peçamos a Deus que eu não oculte nenhuma partícula da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um exemplo excelente a ser seguido. Infelizmente, Rus foi condenado a ser queimado na fogueira. Jerônimo, depois de algum tempo, também foi condenado. Seus crimes serem leais à Bíblia Sagrada, levar essa mensagem a outras pessoas. A história registra os momentos finais de John Hus. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Os bispos vestiram o preso em hábito sacerdotal. Enquanto recebia as vestes de padre, ele disse: Nosso Senhor Jesus Cristo estava por escárnio coberto de um manto branco, quando Herodes o mandou conduzir para Pilatos. Sendo de novo exortado a retratar-se, replicou, voltando-se para o povo: Com que cara, pois, completaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o Evangelho puro? Não aprecio sua salvação mais do que este corpo que ora destinado à morte. As vestes foram removidas, uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição a realizar sua parte na cerimônia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça, uma mitra, de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios, com a palavra Arqueresh, bem visível na frente. Com muito prazer, disse Hus, levarei sobre a cabeça essa coroa de ignomínia, por teu amor, ó Jesus, que por mim levastes uma coroa de espinhos. Quando ficou assim trajado, os prelados disseram: Agora votamos tua alma ao diabo. E disse João Hus, erguendo os olhos aos céus: Entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remistes. Quanta fé, quanta fidelidade! Deus capacitou esses mártires do passado a serem fiéis. Que Deus nos capacite nos dias finais em que vivemos também. A lição tem um trecho muito bom sobre os valdenses que diz assim: Os valdenses não receberam em vida a recompensa por sua fidelidade, mas suas ideias e coragem inspiraram as estrelas da manhã, John Wycliffe e John Hus, bem como o restante do movimento da Reforma do século XVI em diante. Ainda que a sociedade humana não os tenha enaltecido, esses reformadores receberão o reconhecimento de Cristo em seu glorioso retorno. Hoje, nós temos a missão de continuar levando o Evangelho eterno aos quatro cantos da terra. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo proclamado. Hora vem em que o alto clamor impulsionará os fiéis seguidores de Cristo a enfrentar qualquer sacrifício sem temer pela própria vida. Você e eu podemos fazer parte desse pequeno grupo, que no final será o maior grupo da terra. Disse Jesus: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Bem, até a próxima lição do grande conflito. Fé contra todas as dificuldades. Até mais.
se Deus permitir.